Participe em casa, mesmo distante. Beleza, então. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, com os grupos de Minas, com a facilitação do Alexandre e do João, né? E é um prazer imenso poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Para mim está um pouco difícil a comunicação, porque aqui em Ganímedes o sinal fica meio fraco até chegar na Terra, né? Vocês estão vendo aí que tá certo que Júpiter aparece lá atrás e dá assim uma sensação de estar em casa, mas o sinal está fluindo, está fluindo. Então, gente, é, é uma imensa satisfação ver que nós temos aí um grupo grande, né, de integrantes da missão e fazendo acontecer a missão aí na região de uma maneira real, né, palpável, organizada e tudo mais, como deve ser mesmo, né? Eu sinto um orgulho muito grande, sabe, de fazer parte de um trabalho que vocês fazem parte. Ou seja, a gente sempre prezou pela missão ser assim organizada, com as pessoas se dedicando ao que fazem, fazendo bem feito o que fazem. E quando a gente vê isso acontecendo de fato, é uma imensa satisfação, né? Porque dá aquele eco do que eu pelo menos vivi, né? Muitos anos dentro da missão. E hoje, devido a essa situação virtual que se transformou a missão Rama no mundo todo, dispersou bastante, sabe? Ficou a coisa um pouco mais assim, não tão concreta como era antes, né? Não tão palpável, porque as saídas a campo elas têm um grande papel nesse contexto todo, que é integrar a gente, nos integrar. Então, na saída a campo, nós temos aquele abraço de coração para coração, e nós sentimos cada um e trocamos energias com cada pessoa que está ali. E isso é o porquê de uma saída a campo. A saída a campo é para que as pessoas interagem, troquem energias e, ao mesmo tempo, desenvolvam atividades no seu processo de autoconhecimento, tanto grupal como individual. E se isso pode ser realizado assim pessoalmente, que nem vocês estão fazendo, é o top de linha, né? É o melhor que pode acontecer. Qualquer situação virtual que a gente venha a criar, e nós estamos para criar agora uma saída a campo virtual via Zoom, com todos os grupos que se interessarem, ela não vai ser igual uma saída como vocês estão vivendo hoje. Então, guardem isso como uma preciosidade, como um tesouro, porque muitas vezes, na caminhada, assim, algumas adversidades, dúvidas, situações surgem, e o que alimenta a gente, na verdade, é lembrar das saídas a campo, das conversas com aquele irmão, das conversas que eu tive com tal pessoa lá, da vivência que eu tive na saída a campo, aquilo me retroalimenta enquanto ser, né? E vem aquela vontade de continuar, aquela vontade de fazer acontecer, de realizar o nosso papel nisso tudo. Então, eu fico muito feliz de ver vocês assim como alguns dias atrás eu participei também assim online de uma saída lá em São Paulo, no litoral, em Jureia, com a outra facilitadora, né, que foi a Vera e a Fabiana, né, que facilitaram lá, se não me engano. Então, vocês aproveitem cada momento, tudo que o Alexandre e o João colocarem, né, desde as práticas de autocontrole e tal, tudo isso tem um porquê de ser dessa forma e nessa organização. Mas antes que vocês façam alguma questão, eu queria só relembrar aqui o que seria autocontrole. É uma questão que, meu Deus, quase todas as pessoas, principalmente a primeira vez que vão numa saída a campo, elas têm aquela pergunta, mas por que tem esse negócio de saída a campo? Né? Por que vocês fazem naquela saída a campo o autocontrole? Não podia fazer só um trabalho de confraternização e tal, e de troca de experiências? Na verdade, o autocontrole dentro das saídas a campo, ela tem um papel não só integrador da gente com a gente mesmo, mas também de estabelecer conexões nossa com os orientadores da missão como um todo. Então, as práticas de autocontrole, elas são fundamentais e elas fazem parte desse aprimoramento da nossa caminhada. Então, elas foram criadas, né, originalmente, para superar os nossos medos. Muitas vezes nós estamos em busca de um autoconhecimento
ou então na busca de algo externo que venha de outro mundo, uma nave, um ser e tal, mas dentro de nós existe um tormento de crenças, medos, paradigmas que nos limitam. E essas situações internas, na grande maioria das vezes, são os bloqueadores da própria experiência. Então, o autocontrole ele serve para que a gente trabalhe essas situações limitadoras. Entre elas, podíamos resumir numa só, que é o medo, porque assim vai se abrir as possibilidades, se abrir os canais e a gente pode ter uma experiência concreta com os nossos guias e conosco mesmo também. Muitas vezes a gente tem medo de mergulhar dentro de nós, tem medo de encontrar, na verdade, alguma coisa ali que não seja adequada. Quantas pessoas têm medo de parar e ficar em silêncio? Eu descobri isso quando era jovem, vendo o pessoal ir para as propriedades rurais, na minha região era muito comum, o pessoal ir para um sítio no fim de semana e tal, e eu via o pessoal no domingo à tarde ali, tudo meio depressivo. E eu ficava me questionando, mas por que eles ficam assim, né? Uma depressão violenta mesmo, sabe? Daí o pessoal até brincava, né? A depressão da espera da segunda-feira, né? O que vai vir na segunda-feira? Mas na verdade não é. É porque no entardecer do domingo ali, o pessoal parava, dava aquela paradinha, não tinha muito barulho, tinha só o barulho da natureza e tudo mais, e a pessoa fica com ela e começa a voltar-se para dentro dela. E muitas vezes esse voltar-se para dentro de nós vem angústias, vem medos, vem dores que a gente quer tampar, né? Quer colocar um abafador para que aquilo não apareça. Mas não é hora mais disso. A hora agora é de realmente trazer isso à tona, reconhecer essas coisas todas, para que nós possamos dar mais um passo. O autocontrole ele surgiu justamente para isso, para que a gente tenha esses momentos e compartilhado com os guias, inclusive, né, o momento que eles agem, e muitas vezes dentro do autocontrole eles mesmos nos ajudam criando situações para que a gente enxergue determinadas situações internas no externo, e assim nós vamos conseguindo enxergar essas coisas e superando. Então, depois de passar por várias centenas de autocontroles na minha vida, eu fui descobrindo um caminho, fui descobrindo um traçado. E esse traçado me levou a viver e a descobrir tudo que eu tenho de experiência, tanto comigo mesmo quanto com esses seres. Então, o autocontrole ele não é somente entrar num lugar porque vai ter um Chandra, porque vai aparecer um guia, eu vou entrar numa nave. Não. Né? Nós não estamos falando de um bolo enorme só focando na cereja. Né? Nós temos que ver todo o contexto que envolve aquela cereja do bolo. Né? E o contexto, muitas vezes, é dentro da gente. Quantas pessoas entram no autocontrole com pavor de cobra, de aranha, sei lá o quê, né? E daí fica sentado na cadeira ali sozinho e rezando 30 Pai Nosso para não chegar nenhuma cobra. Gente, isso é uma maneira grosseira de dizer o que é um medo que a gente pode ter. Né? Uma maneira prática de dizer, não, isso é um dos meus medos. Né? Então, eu tenho que superar esse meu medo. Eu tenho que jogar ele para fora para ver, identificar e colocar ele no devido lugar que ele tem que ficar. E assim é com tudo. Até quando a gente estiver já voltando mais para dentro e descobrindo algumas coisas que a gente fez, que a gente faz, algumas manias, algumas coisas que nós realizamos que não são muito adequadas e que a gente vai consertando, porque nós estamos aqui realmente em conserto. Nós estamos num planeta, numa tridimensionalidade, com um corpo físico fantástico, né? Consertando a nossa conexão com essa terceira dimensão. Já que todos somos irmãos, todos nós temos irmãos mais velhos que estão vindo nos orientar, vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar isso como uma preciosidade. E cada situação de um autocontrole, o ideal é que seja compartilhada com o grupo. A partir do momento que eu compartilho o que eu vivi, eu vivi um negócio estranho, entrou uma borboleta lá e a borboleta pousou no meu ombro e me deu uma sensação gostosa e tal, e a borboleta foi embora. Parece uma besteira. Mas quando você compartilha com os grupos no dia seguinte,
vai ter alguém que viveu uma experiência ligada à borboleta também, outro que ligou a borboleta e outro que teve uma conexão com um guia chamado Anitak, por exemplo, e que, quando a guia estava ali, viu uma borboleta chegar. Então, é como se aquela borboleta sinalizasse que elas estavam em conexão com todos que estavam naquele autocontrole. Entende como cada coisinha é importante? E a gente vai aprendendo que a nossa vida é feita de detalhes. E nesses pequenos detalhes é que a gente vai encontrando o nosso caminho e vamos traçando o nosso caminho em prol do nosso processo evolutivo e da nossa conexão com a nossa família cósmica, que é o que nós estamos fazendo aí numa saída a campo. Desculpe ter falado demais, mas eu queria dar essa introdução sobre os autocontroles, a saída a campo, porque isso é uma base, é um ferramental muito importante que vocês estão tendo, que nós todos tivemos e temos, e que não podemos abrir mão somente pela expectativa de ver cair um parafuso de uma nave, sei lá, uma coisa assim, né? Que às vezes é uma coisa supérflua e que não muda nada. Eu conheço muitas pessoas que, em saídas no passado, comigo e com outras pessoas, viram naves, desceu nave. Eu falei assim, só faltou pegar uma chave de fenda e apertar uma porca lá na nave. Quer dizer, o cara viu, bateu. E aquilo não serviu para nada, porque a pessoa não se transformou. De repente, a pessoa está aí no mundão e não lida com mais nada, não quer mais saber de nada. Quer dizer, a transformação não vem de uma nave. A transformação vem do nosso propósito interior. Essa é a grande missão. Esse é o grande papel desses semeadores de vida. Descobrir o nosso propósito. Tá bom? Obrigado pela atenção e vamos às perguntas, então, né, Alexandre? O que você acha? Manuel, nós dividimos, né, em 5 grupos, como oficina, né? E cada grupo fez algumas perguntas para você. Os temas foram autocontrole, cristais, guias, os mestres ascensionados e Shendra. Na ordem alfabética, né, autocontrole primeiro. Eu, João, Francisco e o Miguel, né, por sorteado o autocontrole. As perguntas. Quais as sensações que sentimos quando os guias se aproximam por um Shendra no autocontrole? Uhum. Então, quando o trabalho foi bem feito, o grupo, como um coletivo, construiu uma cúpula em toda a área, né? Foi detectado os pontos de autocontrole, foi feita a abertura desses pontos de autocontrole na sistemática que o Alexandre conhece bem, está formado o autocontrole, né? Então, aquele local já está agendado, como foi uma convocação, foi associado nossos irmãos para isso, tem alguém monitorando esse processo. Quando uma pessoa vai viver uma experiência de Chandra dentro, vai depender muito da pessoa, da percepção da pessoa, da intuição, da clarividência, das percepções que ela tem de pele e olfato e tudo mais. Todos os nossos sentidos, eles ficam em alerta quando nós estamos de um Chandra para conseguir pescar e perceber a maneira com que nós estamos sendo orientados naquela vivência. Normalmente, dentro de um autocontrole, nós temos sensações como calor ou frio. A principal sensação é de perda do tempo. Muitas vezes estamos tendo experiências dentro do autocontrole em que aquilo passou um tempo assim muito rápido. Quando vem alguém da sala de espera para fazer a troca ali, o facilitador, você diz, nossa, já está vindo, já passou 20 minutos, 15 minutos. E para você passou ali 3, 4 minutos. Então, as sensações de tempo trocado são clássicas, como um aprendizado para que o nosso intelecto consiga ir assimilando essas percepções da quarta dimensão, onde o tempo é relativo, né? Aqui na terceira dimensão, o tempo é linear, ele segue uma cartilha, vamos dizer assim. E quando nós começamos a interagir com seres de quarta dimensão física, o tempo para eles já não existe mais. Eles trabalham com o tempo brincando. Então, dentro do autocontrole, é muito comum eles começarem a nos ensinar a trabalhar com questões do tempo. Calor, frio, perfumes. Tem seres que se apresentam com perfumes, com aromas diferenciados. Então, pelo determinado cheiro que você sente ali, você já sabe, nossa, tal pessoa está aqui, tal ser está aqui. E lógico, tudo isso dentro do processo de preparação.
tudo isso faz parte de um aprendizado, que ele vai crescendo, que ele vai crescendo. Até que você se torna íntimo disso tudo, e as saídas a campo, os autocontroles se transformam em uma coisa natural na tua vida. E aí você vai começar a ter as experiências de projeção holográfica. Então, a primeira experiência que a gente tem de ver um guia, sempre eles vêm projetados. Eles não vão fisicamente ali te assustar. Já aconteceu no passado isso e tal, com pessoas muito próximas, e as pessoas se assustam realmente, elas ficam com medo. Então, eles vêm em projeção. Pode ser desde uma projeção na tua tela mental, e aquilo vai evoluindo até que, num autocontrole, eles aparecem como um holograma. Exatamente como um holograma azulado, meio esverdeado. É um tom azul piscina, assim, que é a forma tridimensional, meio oca, que aparece as linhas, e o ser aparece na tua frente. E ele começa a estabelecer comunicação com você. Essa é a forma que eu mais gosto de me comunicar com eles, porque a interação é, suave, vamos dizer assim. A inter-relação cara a cara, física mesmo, ela é muito impactante. A gente tem que passar por um certo treinamento para viver isso. Tanto que eles não fazem mais isso. Né? No passado já fizeram, mas hoje em dia já não fazem mais. O impacto era pior do que o resultado que eles necessitavam ter. Né? E com a evolução do processo, você é convidado a entrar num Chandra e é transportado para uma nave, para um outro local, uma situação específica, e aí vai a evolução dos Chandras. São vários níveis de Chandra, dependendo do meu trabalho e da minha dedicação na minha caminhada pessoal, assim como da minha disponibilidade para o trabalho junto à missão. Então, disponibilidade não quer dizer ficar sentado esperando a coisa acontecer. Disponibilidade é quando nós nos dedicamos com afinco no nosso autoconhecimento, no nosso caminhar de uma evolução interna, e isso vai nos colocando cada vez mais aptos a estarmos agindo junto com a Fraternidade Branca, com os guias e tudo mais. Então é isso, as sensações são essas aí que a gente vive num Chandra dentro de um autocontrole. Posso ter esquecido de alguma coisa. Não, perfeito. Continuando no autocontrole, como proceder se ao chegar no autocontrole tiver uma crise de medo? Normalmente o facilitador que está ali aguardando na sala de espera, ele sente o que a pessoa está sentindo lá. Então, pelo menos na minha experiência, em todos esses anos, com vários facilitadores, inclusive, o pessoal percebe lá na sala de espera que alguém lá dentro está com muito medo. Então, o facilitador vai lá, nesse momento, e pergunta para a pessoa se está tudo bem. Né? E é muito comum o facilitador ficar junto com essa pessoa dentro do autocontrole. É uma prática que a gente adota para amparar quando o medo é muito grande, até que aquilo seja superado. E trabalhando com autocontrole, quais os benefícios na participação do autocontrole? Então, os guias já falaram lá nos anos 78 para início de 80 ali, eles eram muito categóricos num tipo de informação. Eles falavam o seguinte, que os Chandras e os autocontroles são mini Chandras, vamos dizer assim. Os Chandras foram criados nesse processo nosso de instrução e conexão com esses seres, como uma maneira que eles encontraram de fazer com que a gente vá se habituando a caminhar na interdimensionalidade. Então, a partir do momento que eu participo de experiências dentro do Chandra, eu estou me qualificando, estou melhorando a minha estrutura mental, astral, física, para estabelecer conexões interdimensionais. É como se fosse um treinamento. Então, tem mensagens antigas dizendo isso. Os Chandras foram criados nesse processo de autoconhecimento da missão Rama, especificamente para que a gente se habitue e se autotreine para conectar com outras dimensões da realidade. Porque vocês sabem, a Terra está passando por essa quarta dimensão de vida.
e muitas pessoas já passaram e outras estarão acompanhando a Terra nessa transmigração aí para a quarta dimensão, que é uma dimensão física paralela e é uma outra dimensão. E os guias são seres 4.5 e 4.4, ou seja, eles têm corpo de quarta dimensão, né? E consciência de quarta, quinta e sexta dimensões. É para isso que existe os autocontroles. Gratidão. Mas agora o pessoal dos cristais. Cadê a turma? Então, a pergunta do meu grupo é: todos os integrantes que participam da missão necessariamente receberão os cristais? Ficou meio baixinho, mas deu para ouvir. Então, na realidade, os cristais, eles são uma maneira de intensificar a tua conexão. O cristal, ele não é uma norma, uma regra, é uma iniciação como várias outras que tem dentro da missão. E não é obrigatório que você a viva, né? Viva ela. Então, a recepção de cristais faz parte do nosso processo de crescimento. Chega um momento que você está ali em conexão com os guias, já está com a tua antena ligada, e você está começando a receber mensagens, numa saída a campo, num momento especial, eles podem vir e oferecer um cristal. Você integra no teu corpo, né, nos pontos que devem ser integrados, e aquilo intensifica a tua conexão. É como se você pegasse o teu computador e colocasse um processador melhorzinho ali, mas ele é por tempo limitado, né? Ele está craqueado por tempo limitado ali o negócio, porque daqui a pouco não vai funcionar mais. Então ele funciona por um tempo limitado para que você treine a conexão e depois pode acontecer a segunda recepção, que é quando você foi crescendo, superou aquela limitação inicial e já está um pouco melhor a tua conexão, você recebe uma segunda vez, né, e vai perder dali uma semana, duas, você perde aquilo, desaparece do teu corpo, e vai existir uma terceira vez, né, e normalmente na terceira vez, quando você recebe, você já está tão afinado com os seres, que você para aqui, estabelece uma conexão, você já tem um feedback de cara, quer dizer, a tua antena já está regulada na frequência certa. E isso faz com que esse cristal permaneça mais tempo com você. Lógico, se você surtar, pirar, ficar doidão e sair atirando e matando gente, tocando fogo em tudo que é coisa, vai perder o cristal automaticamente, né? Porque tuas ações, né, elas vêm do teu íntimo. E isso é completamente antagônico a essa conexão com esses seres. Qual ser que caminha dentro das linhas da fraternidade branca e quer ficar ouvindo uma pessoa falar besteira e vendo fazer besteira? Eles vão estar com aquele cristal te acompanhando. Imagine que paciência que tem esses caras. Ficar te acompanhando e tal, ajudando você e tal. Mesmo o terceiro par não quer dizer muita coisa, porque você também perde ele. Você também pode perdê-lo pelas tuas ações. Se você continua afinadão ali, trabalhando com eles, eles vão estar junto contigo. Ah, mas depois de 20 anos trabalhando, você cansou e agora vai lidar com outras coisas, não quer mais saber disso? Não tem mais função aquilo. Existe uma iniciação chamada reforço de cristal, que a gente chama, que você pode passar várias vezes na tua vida por esses reforços. Vamos supor que você entrou numa neurose na tua vida lá um determinado tempo, perdeu as conexões e de repente caiu a ficha e você reconectou-se. Aí você pode vir a receber um reforço de cristal numa experiência dessa aqui e ligar a tua antena de novo e de repente teu passo fica mais firme, mais seguro. Então os cristais são só isso, são uma conexão, nada mais. Se a pessoa não está treinando para ser antena, para pegar mensagem e tudo mais, não tem por que ficar recebendo esse tipo de coisa. Não vai servir para nada. Entendi. Até a outra pergunta, ela estava, eu ia perguntar isso, se seria um mérito, né? Então não é mérito. De jeito nenhum, nada a ver. Nada a ver, é um mecanismo de conexão. Né? Então, ele não é como antigamente a gente chamava iniciação, né? Porque lá em 74, falar de iniciação era uma coisa comum. Né? Hoje em dia, a conotação de iniciação ela virou muito relativa a escolas de mistério. Ah, eu sou iniciado no Reiki tal, sou iniciado no Reiki tal, sou iniciado no calendário maia, sou iniciado, sabe? Então, adquiriu essa conotação de que aquilo te dá uma atribuição e uma capacidade que você
não vai, não vai perdê-la, vamos dizer assim. Então, a iniciação de cristais, o nome está errado. Eu já falei isso em um monte de reuniões grandes aí de ramo, que eu achava uma besteira chamada iniciação esse negócio. Mas tudo bem, é chamada iniciação. Ele é, na verdade, um aval que é dado para você na tua conexão. Se você está estabelecendo a coisa direitinho, alguém vai lá e melhora teu HD lá, melhora teu processador, e você começa a estabelecer conexões que para você eram um pouco incomuns e começa a virar comum. Né? Só isso, nada mais que isso. Não é mérito, tá? Assim como não é demérito a pessoa que perdeu. Porque são opções, a vida é uma opção e nós somos eternos. Quantas opções nós já tomamos na nossa eternidade? Quantas vidas já tivemos tomando múltiplas opções, né? Então, é só uma opção. E a última. Como saber se recebemos ou não? É indiscutível quando você tem a recepção de um cristal, né? Quando você integra no teu corpo, você sente aquilo vibrar. E quando você... É uma coisa muito legal, sabe? Quando você ouve ou conversa com pessoas que têm o cristal, você sente no teu. Então, senta aqui 3, 4 facilitadores para fazer um trabalho. Nós temos que fazer aqui um resumo de uma atividade aqui que os guias passaram, ou sei lá que atividade nós estamos fazendo. E a gente começa a interagir, você sente o cristal vibrando. É uma vibração. É uma onda. E você sente aquela onda vibrando. Tanto que quando a pessoa canta o seu nome cósmico, a gente sente pela vibração do cristal. Quando a pessoa canta no tom certo e tal, o nome dela, isso aqui vibra. E é indiscutível a sensação. Você não tem dúvidas que você sentiu aquilo. Né? Então, é assim que acontece. Gratidão. Agora o pessoal que fez as perguntas dos guias. Para ver quem vai falar. Emanuel, eu Oi. acho que até parte da nossa... Tá ouvindo? Daria para falar um pouquinho mais alto só? Estou ouvindo tão baixinho vocês. A minha pergunta, eu acho até que, de certa forma, já foi até, assim, já respondido um pouco, mas, assim, com relação ao autocontrole, justamente nos guias, como que geralmente eles se apresentam, a pessoa está lá, a gente pode sentir esse sinal que eles estão lá, nesse autocontrole. Então, você viu que no guia de práticas nós temos ali várias capacidades inerentes ao ser humano que normalmente são estudados na parapsicologia ou então como um fenômeno de sensitivos aí. Então, essas capacidades que nós temos, elas estão muito longe de qualquer coisa religiosa. Elas são mecanismos que nós temos e que nós podemos enxergar dimensões, nós podemos ver outros planos que interagem com o nosso plano aqui, num nível mais sutil, como o astral, o mental, mesmo o plano etérico aqui junto com a nossa pele, a gente consegue ver, consegue sentir. Então, são capacidades naturais, todo ser humano tem. Só não está usando e aquilo atrofia, como tudo. Tudo que você não usa vai atrofiando. Como desde criancinha a gente tinha amigos imaginários e tudo mais, e a nossa família dizia que aquilo era besteira, a gente foi atrofiando essas coisas. Então nós temos que resgatar essas nossas capacidades. Quando eu estou ali percebendo um guia dentro de um Chandra ou dentro de um autocontrole, muitas vezes no treinamento, a gente inicia vendo eles com essa capacidade paranormal, entre aspas, através das sensações, através, muitas vezes, até pelo coração, dependendo daquela pessoa que consegue perceber tudo com a emoção, se sente uma emoção muito forte vindo de você, é a presença de um ser desse. Né? E assim também como tem o clarividente, que consegue ver nas energias mais sutis que está ali, alguma coisa está no astral projetado, entrando em contato com a gente. É muito importante entender uma coisa, gente. Nós temos o corpo físico, astral, mental e tal, que a gente pode projetar através da projeção astral e da projeção mental, coisa que está aí no guia de práticas. E os guias também.
É muito comum dentro das práticas nossas de autocontrole, o guia está lá na nave, a uns 7 quilômetros ou talvez 30 quilômetros de distância da gente, e dali ele se projeta extrafisicamente e vai lá no autocontrole e vê o que está rolando. E passar determinada orientação ou viver determinada situação com cada pessoa. Então ele está ali no plano astral, ele está projetado. E se você tem clarividência, você vai ver ele no plano astral. Mas é o mesmo guia que poderia estar fisicamente, é o mesmo guia que poderia estar num holograma, é o mesmo ser. Para eles não existe critério de valor como nós damos. Então aqui, principalmente no Brasil, o pessoal diz assim, né? Ah, você viu um guia no astral. Ah, mas o importante era ter visto fisicamente. Juro para você que se ele tivesse fisicamente ali, mesmo lindo como ele é, o pessoal tinha tudo ido embora, corrido de medo. Porque a sensação que você tem quando você vê um ser fisicamente é uma sensação muito diferente do que quando você vê ela com a tua percepção extrasensorial. Então você vai se adaptando, você vai conhecendo eles, vai se interrelacionando com eles, até que um dia você vai conhecer ele pessoalmente e vai ser uma coisa legal, dá vontade até de abraçar, né? Então, isso se chama educação, né? Talvez seja educação cósmica, alguma coisa assim, para que as famílias se reencontrem. Sabe aquela história da criança que já está com 15 anos e que depois aparece o pai e a mãe, não sei da onde, e a criança vai ter que encontrar o pai e a mãe e fica aquele clima, né? Porque a criança não reconhece os pais. Então tem todo um trabalho psicológico que tem que ser feito com a gente para a gente reencontrar a nossa família. É muito diferente de filme de Hollywood, completamente o oposto, né? É uma educação. É isso. Gratidão. Manuel, uma outra pergunta que eu queria perguntar sobre os guias, em relação a confirmações, né? Vamos supor, às vezes, quando vai ter uma saída de campo, expedição, a gente pede confirmações desses Sim. guias, ou não só expedição ou saída de campo, às vezes para outras coisas mais ou menos relacionadas, né? A pessoa, para receber essa confirmação, ela tem que ter propriamente uma clarividência, assim, quais são os critérios, assim, para eles retornarem com essa confirmação? Não sei se a pergunta está... Não, está bem claro, sim. Tá. É assim, porque as confirmações, elas são muito relativas, porque existem grupos que estão afinados, estão dentro da missão há muitos anos, e eles têm uma sistemática das confirmações, né? O meu celular começou a falar sozinho aqui, eu falei uma palavra sem querer e ele começa a conversar comigo sem eu ter conversado com ele, sabe? Então, gente, as confirmações dependem de cada sistemática que o grupo trabalha. Então, os grupos são independentes. Cada grupo tem o seu estilo de trabalho. Então, os grupos que eu trabalho mais próximo, assim, né, que eu atuo em grupos de contato, grupos de difusão, grupos de expedição, a gente usa muito a confirmação visual, porque com o passar dos anos, a gente foi vendo que tinham informações que envolviam muitas pessoas. Às vezes tinham informações que a gente tinha, captava e recebia, e aquilo ia envolver várias dezenas de pessoas, ou então várias centenas de pessoas. Então era uma responsabilidade muito grande passar aquela frase ou aquela informação num coletivo. Aí nós começamos a ser um pouco mais criterioso, né? E um dos critérios que nós estabelecemos é que, por exemplo, vamos traçar uma linha de expedição. Até essa semana nós estávamos fazendo um roteiro aí, ligando algumas pirâmides que foram descobertas no Brasil e que a gente recebeu as comunicações, e tem todo um trabalho de um grupo de expedição daqui que está triangulando. E a gente pediu confirmação. Nós queremos uma confirmação se é para mudar o traçado ali, se isso está interconectado com aquele lá que nós já estávamos fazendo. E a confirmação era visual. E no momento que a pergunta é feita aos seres, né, para nós a confirmação foi por chispa. O que são as chispas? É como se fosse um meteorito passando. Mas na realidade é diferente, porque ele não deixa restos para trás. É uma nave. Os guias que você está em contato, eles estão normalmente a uns 7 quilômetros de distância de você, eles não podem se aproximar mais. Então eles ficam numa certa distância. Isso quem limitou foi o próprio conselho.
Então, eles vão se aproximar até uns 7 quilômetros de você, e ali eles saem com a nave como se fosse acendendo, e faz uma chispa no céu. E é na hora que você perguntou. Então, opa, está confirmado. Então, alguma coisa ali, realmente, isso aí tem conexão com os guias e tudo mais. Porque muitas vezes a gente está ali recebendo mensagem, está se comunicando com os guias extrafisicamente, né? Está aí tendo experiências em Chandra, e muitas vezes vem comunicação por Chandra, e mesmo assim nós pedimos confirmações físicas. Porque assim nós não corremos erros de envolver muitas pessoas e tomar uma atitude irresponsável, né? Se é coisa pequena, tudo bem, dá para ser uma confirmação por sensações ou por plena convicção, né? Mas quando envolve muita gente, já tem que ser um pouco mais chatinho, um pouco mais criterioso. Acho que não tem problema pecar por ter critérios, sabe? Isso é isso mesmo, tá? Manuel, gratidão, tá? Muito obrigado. Agora o pessoal das perguntas sobre os mestres. Quem foi? Que maravilha. Emanuel, boa tarde. Boa tarde. Está ouvindo bem? Sim, sim, tua voz é maravilhosa, dá para ouvir longe. Obrigado. Bom, o grupo nosso aqui é dos mestres, né? Formado aqui pela Ana Clara, Laurence e eu, Rodrigo. A gente tinha separado 3 perguntas aqui, mas uma delas você já até respondeu na primeira, então vou redirecionar aqui para as outras 2, né? De opção que a gente tinha. Como diferenciar um contato de um guia para um contato de um mestre? E os contatos com os mestres acontecem da mesma forma que os contatos com os guias? Como a gente pode diferenciar? Legal, excelente pergunta, porque realmente é algo que quem trabalha na área, volta e meia se questiona nisso, né? Então, é muito importante que tenha se tido experiência nessa área para poder saber diferenciar. A primeira coisa, a mais importante de todas, é a gente entender uma coisa. Existe o que nós chamamos de grande fraternidade branca. Então, essa grande fraternidade branca da estrela, ela se reúne lá em Andrômeda, lá, né? Lá no centro de um conjunto de 9 galáxias aí que nós fazemos parte. Esse grande conselho, né, de Andrômeda, que é a sede da famosa grande fraternidade branca da estrela, da qual vem a nossa estrelinha de rama aí que a gente usa, porque foi visto no passado, estava lá, o pessoal via nas naves, nos seres, aquele embleminha, e até acabou virando religião. Tem gente que adota em religiões e escolas filosóficas e tudo mais, já vem deles. Então, há 12 mil anos atrás, esses seres decidiram instalar uma sede da Fraternidade Branca aqui na Terra, começando lá no deserto, na China, né, lá na Mongólia, fazendo ali a mítica Shambhala, que seria nada mais, inicialmente, nada mais era do que uma nave enorme, triangular, que foi colocada embaixo do deserto, e ali tinham 32 seres ligados a essa fraternidade e que vieram aqui para pôr ordem na bagunça. A Terra era uma bagunça de experimentos num determinado período. E esses seres vieram pôr ordem nisso aqui tudo. E nessa organização, lógico, criaram inimigos, gente que não queria e tudo mais. E aí está toda a história da Fraternidade Branca para que você entenda. Então, essa mesma Fraternidade Branca instalada aqui na Terra, ela hoje, ela se constitui de 4 ordens principais, e dessas 4 ordens derivam mais 70 subordens da Fraternidade Branca. Então, são muitas organizações que trabalham para a Fraternidade Branca hoje, dentro dos projetos deles aqui na Terra. E a maioria dos membros dessa grande Fraternidade Branca, já, aqui da Terra pelo menos, já são de terrestres. Já são de pessoas que caminharam, começaram a trabalhar com a Fraternidade Branca em algumas vidas, e a partir desse momento foram assumindo posições, realizando tarefas, ganhando confiança, se envolvendo com eles e assumindo cargos, e hoje fazem parte dessa grande Fraternidade Branca, pessoas aqui da Terra. Aqueles 32 seres originais que vieram lá de Andrômeda já não estão daqui faz tempo. Eles já foram embora, já estão em outros locais, e aqui quem toca hoje, a grande maioria, são seres aqui da Terra.
com uma ordem que tem seres de fora, em grande quantidade, que seria a ordem dos confederados. Então, nós temos dessas 4 ordens, uma delas se chama Ordem dos Confederados, que é composta basicamente por 55, vamos chamar assim, não é bem isso, mas raças de seres, são originários de 55 civilizações diferentes e que participam aqui desse processo de assessoria e ajuda na evolução da humanidade. Então, quando eu estou fazendo uma prática de autocontrole e tem um Chandra naquele lugar, isso só foi possível porque a grande fraternidade branca, a fraternidade branca dos mundos intraterrenos, aí, que as bases deles estão subaquáticas e dentro da Terra, eles autorizaram. Então, passou primeiro por eles o pedido do Alexandre para fazer uma saída de campo com vocês. E esses seres aí agendaram que tipo de atividades vai acontecer na saída de campo de vocês. Então, tudo que acontece com a gente acontece vinculado à grande fraternidade branca. Aí, quando você está lá dentro do teu autocontrole, tem lá um Chandra, e vamos supor que apareça um ser projetado falando com você, esse ser pode ser tanto alguém ligado à fraternidade branca, né, lá com o tradicional, vamos dizer assim, o cara veio do mundo intraterreno e tal, o mestre Alcir, por exemplo, né? Ele foi um terrestre, ele é miscigenado, na verdade, e ele veio ali e estabeleceu a comunicação com você. A sensação que você tem é a mesma de quando aparece o Antarel ali para conversar com você também. Só que o Antarel não é daqui do nosso processo, ele está cooperando dentro da ordem, né, dos confederados, mas ele é um apuniano, que está em missão aqui junto. Eu não sei se eu fiz uma salada, mas eu consegui talvez mostrar para vocês que o contexto é um pouco mais amplo. Quando eu falo de fraternidade branca, eu estou falando automaticamente dos guias confederados. Todos são uma coisa só. Tanto que esse projeto da Terra passando por uma 4ª dimensão física, né, um dos seres que comandam o processo dessa transmigração de pessoas é uma pessoa que nós chamamos aí de Mestre Ramatiz. Né? Mestre Ramatiz faz parte da coordenação desse processo e envolve um monte de extraterrestres também nesse processo. Então, quando você está conversando com um discípulo, alguém que trabalha junto com o Mestre Ramatiz ali, que representa a energia dele, muitas vezes tem um extraterrestre junto, cabeçudinho e tal, e eles estão trabalhando junto em harmonia. Viram como a coisa é toda misturada? Né? Eu sempre digo assim, a fraternidade branca é bem Brasil, né? Porque é uma saladona, é tudo misturado, é uma coisa assim que não tem muita separação de japonês com ucraniano, com não sei o quê. Não! É uma grande família diversificada e que atua em prol da evolução da vida, seja qual ela for, dos animais, dos seres humanos, das plantas, dos minerais, dos planetas, não interessa. A missão de vida desses seres é trabalhar pela vida. Então, quando eles se manifestam para você, você não consegue nem perceber a diferença, porque a energia é a mesma, muito parecida. Se fosse fisicamente, aí você vai perceber diferenças. Se você receber uma visita do mestre Moria na tua casa, que nem ele visitava o general Uchoa, volta e meia, né? E já visitou pessoas conhecidas nossas, com aquele terninho branco dele e tal, mestre Moria aparecer lá, você vai ter uma sensação quase que de humanos aqui entre nós. Mas você receber ali na tua casa o Antarel, ou então o Oxalã, o Oxalque, vai ser assustador, porque os caras têm quase 3 metros de altura. Então dá aquele impacto, né? É um gigante perto da gente. Então essas nuances existem na conexão física. Você andando do lado de um gigante daquele, a sensação é muito estranha, né? Agora, é só isso que você vai sentir, porque a nível de energia, quando eles se projetam, estão comunicando com a gente, passando informação e tudo mais, é uma energia muito parecida, muito similar, e fazem parte da mesma organização. Não tem separação entre eles. Não sei se eu compliquei ou deu para explicar. Foi muito bacana, muito legal. Deu para entender, né, que essa energia é a mesma, né? Então,
que estão ali com a gente, né? Com E certeza. uma segunda pergunta, é dentro disso também, que a gente estava discutindo em grupo, que era desses mestres, né? Que já estiveram aqui conosco, por exemplo, Mahatma Gandhi, Buda, Jesus, né? Então, ficou uma questão que a gente formulou foi a seguinte: existem graduações de mestres, eles ainda falham, por exemplo, como eles ainda têm esses laços, podem sentir as emoções humanas, eles ainda falham, e se nós estamos vinculados a eles, eles podem nos influenciar de alguma forma, talvez com essas falhas ou com essas incertezas? Deu E pra... isso você fala dos mestres? Oi? Você está falando dos mestres nos influenciarem? Dos mestres ainda. Dos Isso. mestres, sim. Então, Porque como eles, dentro dessas encarnações que eles tiveram na Terra, e essas emoções humanas que eles conhecem, uhum. eles, de alguma forma, como nós ainda somos vinculados a eles, né? Eles podem nos influenciar com essas falhas, eles também podem falhar, podem também ter dúvidas. Uhum. Então, isso aí é muito importante, essa pergunta, porque ela pega no cerne do processo. Tá? Por que que nós existimos? Por que que existe a humanidade? Da Terra, pelo menos. Então, nós somos um grande projeto cósmico. Se você estudar ali o plano cósmico, ou ler aquele meu livro ali, Aliança dos Exilados, onde conta toda a história da Terra, você vai entender que existiu, a princípio, há bilhões de anos atrás, um estancamento evolutivo. Detectou-se que nesse setor universal dessas 9 galáxias que nós estamos próximos aqui, em que existia um bloqueio a nível de evolução. Os seres, eles se transformaram em criaturas muito mentais. Como a gente costuma dizer assim, amor para eles era o bem comum. Não tinha uma emoção no amor deles, mas existia um entendimento coletivo de que amor era o bem comum, era o fraterno, era o não fazer para o outro nenhum tipo de maldade, porque senão está fazendo para mim e tal, essas coisas do bem comum. Mas não existia esse fogo que a gente erroneamente taxou de emoção. Então, essa energia, eles chamam de sentimento, esses seres aí. E aí, tanto que nas primeiras experiências de contato com eles, lá muitos anos atrás, a primeira coisa que eles começaram a explicar é que o maior poder do universo era o sentimento humano. E aquilo a gente ficava encasquetado mesmo, sabe? Mas por que o sentimento humano é o maior poder do universo? Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que todo o projeto da humanidade, da Terra, assim como os outros planetas, sobrou do experimento original 4 planetas aí, e que agora no final sobrou só a Terra nisso tudo, era um grande experimento, né, antropológico, sociológico, metafísico, em que esses seres estavam tentando provar que através do sentimento você conseguia continuar o processo evolutivo onde eles estavam parados. Para tentar entender num linguajar aqui nosso dos filmes. Lembram de um personagem de Star Trek chamado Spock? O Spock, ele era uma união de um terrestre com um vulcaniano, sendo que o povo dos vulcanianos eram seres muito lógicos, extremamente lógicos. Então, por isso que a gente achou aquilo uma sacada. O cara que criou ali o Star Trek, ele era um visionário, porque ele pegou bem a história da Terra e transformou num filme. Então, esses povos que evoluíram pela lógica, eles só chegam a um determinado ponto no seu processo evolutivo. Eles não conseguem ir além. Existe algo que está faltando. Reunidos no conselho em Andrômeda, definiu-se em realizar um projeto de resgate desse chamado sentimento que eles tinham perdido, através de experimentos que nós somos um destes experimentos. Hoje, esses seres já aprenderam muito com a gente, vários deles, inclusive alguns foram até retirados aí do auxílio à humanidade, porque começaram a despertar isso com uma força muito grande, começaram a se envolver demais com os grupos,
e aparecer demais e tal, e não, aquilo estava indo contra as regras do conselho no momento, né? Que nem a Xanxa, por exemplo, a Xanxa foi afastada por se envolver tão proximamente das pessoas. A Anitac é uma pessoa que se aproxima muito também, tanto que ela se segura para não aproximar-se demais, porque ela despertou também isso dentro dela. Então, vários dos nossos instrutores, eles despertaram esse sentimento dentro deles. E eles começaram a ver que amor não é só bem comum. Amor também é uma emoção. E essa emoção é o que faz com que o ser galgue níveis mais evoluídos dentro do processo evolutivo mesmo, natural das raças. Então, nós hoje somos o resultado de um experimento e estamos servindo também para ensinar muitos seres que desenvolveram-se muito pela lógica, que eles precisam despertar também as emoções e precisam dominá-las e conhecê-las. Por isso que se fala tanto de amor, né? Então, aqui é um planeta onde tudo que se fala a nível de evolução, de tal, fala-se de amor. Por causa disso, porque a meta era essa. A meta é mostrar que existe um amor diferente, que existe um amor que cria, que gera mundos, que gera realidades, que transforma tudo ao mesmo tempo. E Mestre Jesus foi um dos que veio aqui e viveu isso. Viveu tudo que ele viveu, né? Por mais que ele já fosse da Terra, ele começou seus processos evolutivos lá no início do projeto, lá em Lemúria, e foi passando de encarnações em encarnações, até que ele virou um baita de um ser, chamado Jesus, hoje, que acessa o nível de consciência, nível de universo, de evolução, é um ser 4.6, seres raros a nível da criação, em que ele conseguiu viver esse amor na sua plenitude, que virou um dos principais articuladores de todo esse projeto de resgate da humanidade. Então, o Mestre Jesus hoje está na cabeça do processo do conselho. Gandhi e outros seres, Martin Luther King mesmo, e várias outras pessoas que foram lideranças para a liberação da humanidade, viveram esse sentimento, viveram essa sensação de um amor maior que o seu próprio interesse, de um amor maior do que os resultados que ele poderia obter. E isso nada mais é do que manifestar a supramente. Isso nada mais é do que conhecer e conectar a sua consciência cósmica ao seu nível mais evoluído a nível de individualidade. Porque aqui, do mental inferior até o astral e o físico, nós somos uma personalidade mutante que troca-se de vida por vida. Mas, acima disso, nós somos eternos, nós somos o mesmo ser. E esses seres conseguiram acessar esse nível e viver isso em plenitude. Então, se tornaram mestres mesmo, instrutores. Assim como a própria humanidade hoje, nós temos muitas pessoas vivendo essa situação. Por isso que nós não estamos vivendo uma hecatombe planetária como estava previsto. Como achava-se que nos anos 80, todos nós, contatados, achávamos que a Terra ia virar de ponta cabeça, ia tomar mar para tudo que é lado nessa transição, e não é isso que está acontecendo. Graças ao quê? Graças aos seres humanos que estão acessando essa consciência cósmica e estão mudando a realidade. Então, por que eu fiz toda essa volta? Para mostrar que esses seres que manifestaram esse sentimento tão grande, além do que sua lógica possa interpretar, são os seres que realmente estão fazendo a missão provar que dá certo. Por isso que a gente diz assim, missão Rama, né? Rama quer dizer amar. Então, nós estamos aprendendo a amar e estamos ensinando pessoas a amar. Mas amar não é sair abraçando todo mundo e tal, não é isso. E também não é só o bem comum, o bem para todos, mas tudo longe. Não, amar é integrar, é sentir-se junto, é sentir-se partícipe da vida do outro e sendo responsável por cada atitude que nós temos, porque nós sabemos que todas as nossas atitudes estão diretamente relacionadas ao que o outro está vivendo. É sentir a pedra que o outro pisa. Sabe? Então, essa é a maior força hoje que esses seres estão observando, o sentimento humano. Essa é a chave. Então, quando você perguntou se as emoções e tal que eles sentiram influencia diretamente num aspecto positivo dela.
quando a gente, né, quando a gente conseguir sentir o amor que Jesus sentia, meu Deus, está resolvido todos os problemas para nós enquanto ser a nível de evolução. O dia que a gente sentir a emoção que Gandhi sentia em querer libertar o povo dele da opressão, né, e pedir para que não fossem violentos, para não criar pura lei universal. A vida de Mahatma Gandhi é estudar as leis universais que nós estudamos no Guia de Práticas ali. É ver que ele pegou aquelas leis e colocou lá em ação e foi colhendo seus frutos. Então, é quando nós entramos nessa sintonia cósmica do nosso cosmos interior com a realidade do porquê que nós existimos. Então, nós somente existimos para provar que, através do sentimento, todos os seres que estão evoluindo nesse quadrante, eles podem acessar níveis superiores de consciência. E Jesus foi a prova viva disso. Né? Não sei se compliquei mais também, né? A gente começa a falar, daí acaba complicando às vezes. Né? Não, Padre Manuel, muito obrigado, viu? Valeu. Manuel, agora a turma do X, do Chendras. Quem foi? Quem é? Será? Eu acho que você já respondeu um pouco, né? Mas a primeira pergunta seria: o que são Chendras e em que situações elas são utilizadas pelos guias? Legal. Então, Chendras, como nós conhecemos aqui, eles são portais artificiais. Eles são uma espécie de Stargate. Então, eles são criados por tecnologia, por máquina, tá? Ele não é criado pela mente, não é uma projeção. Ele é uma máquina, é um equipamento mesmo. Você vai ver lá que eles têm esse equipamento na nave deles. E eles acionam esse mecanismo para criar esses portais artificiais, essa estrutura, inclusive nessa reação que existe ali na criação do Chendra, naquele local onde você vai ter as experiências, é utilizado nos elementos nossos, aqui é utilizado água, então utiliza-se H2O, de algum lugar vai ter que surgir, seja da atmosfera e tal, para que aquilo aconteça, e eles criam esse campo, e através desse campo artificial, eles conseguem interagir com a gente. Lógico, a gente faz isso acontecer no meio do mato, né? Que é uma maneira melhor, a gente está mais protegido de influências mentais que teria-se dentro de uma cidade. Numa cidade tem muitas mentes pensando, muitas emoções sendo jogadas aos quatro cantos. Então nós temos aí um plano astral, um plano mental super conturbado numa cidade. Quando você vai para o campo, não existe isso. Esses campos são mais amenos, mais suaves. Então você consegue focar o seu trabalho. Então eles materializam isso nesse local e desenvolvem a experiência com os grupos. Mas não impede que eles vão numa cidade e consigam, em determinadas situações, materializar um Chendra no teu quarto. E ali ter uma experiência com você. Como eu já tive, e não foi uma vez, foram várias vezes, né? De materializar dentro do teu quarto e naquela neblina sair o ser para estabelecer uma comunicação com você. Então, o Chendra é isso, é um equipamento, é uma máquina. Ele não é uma coisa assim que só determinados locais têm. Qualquer local é possível acionar essa máquina. Mas existem os portais naturais do planeta, que é outra coisa, e que permite essa passagem para outras dimensões do próprio planeta. Mas aí é outra conversa. Ok. Se por acaso eu for agraciado com a entrada em um Chendra, o que eu posso encontrar lá? Tudo vai depender de você. O Chendra, ele vai ser um espelho. Então, o que você tem dentro vai estar refletido no Chendra. Por isso que a gente faz tanto trabalho mental, de foco, de concentração, de meditação, de controle, né, de sentimentos e tudo mais, para que ali você não materialize uma coisa que você não gostaria de materializar. Né? Eu tiro sarro, né, hein, Alexandre? O cara tem um medo terrível de aranha, né? Então, consequentemente, ele vai começar a querer imaginar aranha. Né? Já tivemos enchendo, as pessoas tinham medo de formiga. E foi legal, nesse caso da formiga, que a gente foi lá como facilitador e mostrou, ó, as formigas que tem aqui nesse ambiente, elas contornavam o Chendra.
elas nem entravam dentro do Chandra. As formiguinhas que tinha ali andando, formigonas, as formigas pretas, assim, elas estavam andando em volta e não chegavam aonde estava a cadeira, estava ali o local que a pessoa ficava. Então, o Chandra é um local de aprendizado. Você assistiu Harry Potter? Alguém aqui assistiu o filme Harry Potter? Gente, vocês têm que assistir, pelo amor de Deus. Não percam a oportunidade de curtir uma obra-prima. É que o som de vocês não está retornando, mas é uma obra-prima, né? A inspiração da pessoa que escreveu era, nossa, muito avançada. Existiu um aprendizado da rapaziada lá em Hogwarts, existia um aprendizado que era encarar seus próprios medos. Então, o professor, né, abria um baú que saía uma entidade lá que manifestava os medos das pessoas. Então, abriu o baú, um lá tinha medo da aranha, daí apareceu uma aranha enorme. E ele ensinou a magia para resolver aquele problema. Qual que era a magia? Existia um comando que era dado, né? O comando se chamava ridículos. Então, eles faziam assim, ridículos. Então, aquela aranha que causava medo, ela se transformou numa aranha cheia de patins e que não conseguia ficar de pé e ficava resbalando, resbalando e caía e começou todo mundo a rir do medo que a criança tinha. O outro lá tinha pavor do professor dele, né? De um professor Snape lá. O que apareceu? O Snape. O Piá ficou com medo. Meu Deus, eu tenho pavor do Snape. Mas daí falou ridículos, né? E o Snape apareceu vestido de mulher e tal, e todo mundo rindo ele de vestido e tá. O que isso quer dizer para nós, gente? Veja como em tudo tem conhecimento. Até num passarinho andando lá fora, no jeito que uma pessoa passou perto de você, tudo tem ensinamento. Ali nós vemos que os nossos medos, somos nós é que damos o grau de importância. Nós é que criamos a necessidade e a importância daquele medo nos causar algum tipo de reação. Então, em Chandra, normalmente o que nós temos é um abrindo o baú lá. Tem lá alguém abrindo o baú e você está ali, nossa, eu tenho medo de ficar sozinho no meio do mato e começa a vir um monte de besteira na cabeça, ou então a pessoa fica ali, eu quero ver uma nave, eu quero ver uma nave, eu quero ver uma nave, eu quero viver tal situação, e acaba bloqueando toda a espontaneidade da experiência que se estava vivendo ali, ou se poderia viver ali. Então vejam o Chandra como isso. Chandra nada mais é do que uma oportunidade. É uma oportunidade que nos é ofertada através de um grupo, de uma saída, para que a gente consiga transcender alguma coisa que nós precisamos transcender. Ao invés de querer ver o fantástico, vamos ver primeiro o óbvio, aquilo que está em nós. E o grande bloqueio de tudo, normalmente, são os nossos medos, receios e crenças. E a gente acha que não tem, mas tem. E elas aparecem nos Chandras. Entendido, muito grato. Manuel, passar para o João Batista agora. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal livre aí, agora está à vontade. O João vai finalizar e depois nós vamos fazer um nosso grito de guerra para você, tá bom? Legal. Emanuel, mais uma vez, né, a gente já se fala há algum tempo e vem discorrendo esse assunto desde há muito, e graças à sua pessoa e ao Instituto, né, rendeu-se as oportunidades do conhecimento nessa área e desses dados específicos que nós estamos a ver, né, e a sentir também. Então, não seria uma pergunta, é apenas que todos esses pontos específicos que estão dentro do Guias de Prática, eles são essenciais, correto? Sim, sem dúvida. Então, toda vez que há vamos dizer assim, uma continuidade, uma disciplina em relação a esses projetos, a pessoa, até que ponto ela chega a ter aquela liberdade, né, de interação com a mente do guia e a sua mente.
em todos os aspectos pessoais dele, da pessoa. Uhum. Até que ponto isso chega? Eu digo o seguinte, né? Eu quero dizer que as pessoas estão trabalhando esse aspecto em si, com o perfil humano, acompanhando o projeto. Então, o projeto também tem as suas definições quanto às realizações aqui no plano conosco, nosso física, para caminhar um caminho novo que até que esses guias pretendem. Então, nessa interação, o que eu quero dizer é o seguinte: existe um ponto um ponto de apoio que eles, durante essa caminhada, fazem com as pessoas que estão buscando dentro do projeto, porque o projeto está em andamento, correto? Então, eles têm onde dar mais oportunidade a uns, a outros, ou a grupos. Como se diz? Na verdade, para eles, né, toda essa organização que eles têm, ela é direcionada a todas as pessoas. Mas algumas pessoas se tornam mais disponíveis, se envolvem mais, interagem mais, dão mais feedbacks dentro do projeto, dentro da missão, dentro dessa conexão, e isso faz com que elas vão adquirindo confiança deles, né? Porque, queira ou não, tem que adquirir confiança para que a coisa aconteça, porque esses seres, é muito bom deixar sempre claro, eles não são seres superiores, deuses ou qualquer outro tipo de besteira que as religiões do passado criaram, né? Eles são irmãos nossos. E eles não vêm aqui porque a gente cai de joelho e fica rezando aos pés deles. Então é muito importante que cada um de nós entenda que funciona, o universo como um todo, ele funciona nesse sentido. Quanto mais eu me coloco numa situação e mais eu me dedico para aquela situação e eu faço as coisas acontecer, mais eu vou adquirindo, entre aspas, responsabilidades, porque não são responsabilidades como a gente interpreta aqui. Aqui, normalmente, a gente interpreta, nossa, eu sou responsável por levar esse cachorro em tal lugar, né? Para eles, não é uma questão de responsabilidade com peso, mas é responsabilidade por sentimento. O sentimento de entrega, o sentimento de dedicação, ele vai fluindo de uma maneira em que a gente vai conseguindo galgar, de certa forma, confiança. E começa a interagir com eles em vários dos projetos que eles fazem. Inclusive, eu falei numa live anterior, uma coisa que eu, por exemplo, nunca me dediquei, sabe, nessa vida, em outras, foi de encaminhar pessoas que faleceram, por exemplo. Eu nunca fiz isso na vida e nem tenho essa tendência, que é muito comum no pessoal que é espírita e tal, né? Mas dentro do contato, dentro da missão e tal, eu acabei me deparando com isso. Acabei me deparando numa situação com o pessoal que trabalha, com a equipe que trabalha com o mestre Ramatiz, encaminhando pessoas através de um portal, isso visível, claramente visível, e essas pessoas eu fui vendo com o tempo que eram pessoas que tinham desencarnado. Tudo porque eu encontrei uma pessoa naquela linha, eu falei, meu Deus, eu conheço esse fulano. Esse é fulano de tal. O que será que ele está aparecendo nessa experiência aqui extrafísica? E aí eu fui, no outro dia eu recebi a notícia que o fulano de tal tinha falecido. E eu comecei a entender que, peraí, então eles estão me levando para viver essa experiência e eu estava só como observador. Os guias me levaram como observador, e foi o Antarel e o Xalc. E eu fiquei observando essa situação. Com o passar do tempo, eu fui interagindo com aquelas pessoas que encaminhavam aqueles, e eu comecei a ajudar. Tanto que em alguns, uma vez por semana, 2 por semana, pelo menos, eles solicitam e eu vou lá, me projeto extrafisicamente e ajudo eles no encontrar determinadas pessoas para passar por aquele local. Então, você vai, sabe, João, todos nós vamos adquirindo certas coisas e conhecendo certas coisas pela nossa entrega e a nossa dedicação, né? Então, quanto mais a gente se esforçar nesse caminho, mais a gente se dedicar com afinco e com verdade, a verdade acima de tudo, sempre,
sabe? A gente vai galgando possibilidades e as coisas vão acontecendo. Então, ou, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas fulano de tal teve contato assim, assim, eu não tive. Né? O que será que ele tem que eu não tenho? Ou é um privilégio tais pessoas? Será que é porque eles são assim, assim, assado? Não, muitas vezes é porque a pessoa se dedicou. E às vezes uma pessoa daqui, novinha, já teve seus contatos, porque em outras vidas ele já se dedicou e teve aquela conexão. Então, o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa vontade de fazer a coisa certa e trilhar um caminho é que vai dando os feedbacks. Antigamente, só mais um minuto, antigamente, no início das experiências dos anos 80, 90, apareciam muitas naves dos guias. Você saía de campo, era nave quase pousando em cima da cabeça das pessoas. E isso, na verdade, viu-se que não resultava em coisas boas, porque as pessoas ficavam dependentes de ver nave. Mas quem aqui que está interessado em ver um Fusca, em ver um Gol ou um carro? Porque aquilo ali é nada mais do que um instrumento, é um laboratório. O importante é o que você vai aprender, é o que aqueles seres que estão lá dentro estão mostrando. Isso é que importa. E não a aparição do equipamento que eles usam para vir até aqui. Essa é a diferença. Que o Alexandre está lá com um banner lindo, maravilhoso? Pois é, nós queremos agora agradecer mais uma vez, né, a sua presença sempre no nosso meio. O pessoal gostou bastante, né? E essa era a ideia, de trazer mais esclarecimento e talvez as perguntas, essas, inclusive, que eu faço, são meio complicadas. Mas está dentro de um processo de evolução, do conhecimento, né? E que pode ajudar os outros, né? Existe uma interação entre guias e a gente. E esse trabalho, você nos encaminha muito bem para vários caminhos onde a gente possa fazer a nossa escolha. E nós escolhemos ainda estar aqui com você hoje, com muito carinho, com muito amor, muito respeito, e muito obrigado pela turma. Faça parte! Uma vez, nosso grito de amizade, hein? Com certeza. Ama Minas! Faça parte! Obrigado, gratidão! Eu que agradeço. Namastê. Aproveitem essa saída a campo aí maravilhosa. Dúvidas podem mandar, tá? Se eu falei alguma coisa que vocês confundiram e não entenderam bem, manda para mim que eu respondo de outro jeito para vocês, tá bom? Falta uma coisa, Manuel. Oi. Tem um cachorrinho aí. Mostra pra gente aí, cadê ele? Não, ele já saiu. A Mariel veio ali, abriu a porta, ele saiu. Ele estava querendo sair aqui. Todo mundo aí, tá? Tá bom. Gratidão, um beijo no coração. Um abração para todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.